Olá, seja bem-vindo! Em nosso vídeo de hoje, nós vamos aprender a criar uma tarefa como uma avaliação individual. Nela também iremos acrescentar arquivos anexos para que a gente possa complementar a proposta. Então vamos lá? Bom, iremos clicar na aba Atividades para que nós tenhamos acesso ao painel de criação. E assim clicar sobre o botão Criar. Hoje nós criaremos uma tarefa pela qual os nossos alunos poderão abrir um arquivo, preenchê-lo e enviá-lo de volta para nós. Então nós escolheremos dentre todas as possibilidades que aqui se encontram, a opção Atividade. Muito bem. Hoje nós vamos criar a avaliação para este período. Lembre-se que a primeira proposta é que nós tenhamos instruções claras para que os alunos saibam qual será a atuação deles dentro da nossa atividade. E para isso, vamos ter que ter em mente tudo aquilo que irá acontecer com aquele arquivo. Então, vamos lá? Clique no arquivo de áudio. Para abri-lo. E, posteriormente, escolha abrir em uma nova janela. Abra o arquivo de texto ouça o áudio e resolva os exercícios. Ao final da atividade, clique em entregar ou, como nós vimos em outros vídeos, marcar como devolvido. Muito bem, vamos então criar esse arquivo. Lembrando que se eu tenho a intenção que meu aluno possa interagir com este arquivo, é importante que nós trabalhemos com arquivos criados dentro da plataforma Google, isto é, arquivos pertencentes ao ecossistema Google, como o Google Planilhas, o Google Documentos ou ainda o Google Slides. Posso criar nesse momento ou posso trazer um arquivo de meu Drive. Bom, eu não tenho esse arquivo preparado ainda, então vou criá-lo. Criar um documento. E como nós vimos anteriormente, ele nos abre um arquivo em branco para que nós possamos criar a nossa avaliação. Vamos iniciar pelo título do documento, clicando sobre ele, apagando o título que aqui está e digitando a avaliação. Eu já preparei o texto anteriormente e vou colá-lo aqui. Ok, irei agora copiar todas as informações que estão neste arquivo. Ctrl C e irei colar dentro da minha proposta. Neste momento, basta fazer os ajustes em relação à formatação do arquivo para que eu possa começar a trabalhar com ele. Este ajuste é feito segundo aquilo que você achar que é mais interessante para a proposta do seu trabalho. Vai de professor para professor, de contexto para contexto. O que nos interessa agora é entender como isso vai afetar o trabalho de meu aluno dentro da proposta. Clicando no botão X para fechar, o documento já está pronto, mas desta vez eu vou modificar um pouquinho a configuração dele. Em vídeos anteriores, nós aprendemos a deixar esse documento possível de ser visualizado pelo aluno, também ser editado por um grupo de alunos, mas hoje nós queremos fazer uma cópia para cada aluno. Uma cópia para cada aluno implica que meu aluno receberá
a sua própria cópia, o seu próprio documento, podendo interagir com ele da maneira que achar necessária. Este arquivo, especificamente, é uma avaliação que também é composta com um arquivo de áudio. Então, para completá-la, vou adicionar este arquivo. Vou trazer o arquivo do meu computador. No mesmo espaço onde eu tenho o meu arquivo escrito, também já tenho o áudio preparado. Vou apenas arrastá-lo para cá e soltar. Muito bem. Fazer o upload de arquivo. E pronto. Agora nós temos um arquivo que será direcionado para cada aluno individualmente e um arquivo que todos os alunos podem visualizar. Não é necessário criar cópias individuais ou permitir edição. Essa atividade é uma atividade apenas para este grupo, então não necessito clicar em outros. Todos os alunos do meu grupo receberão a atividade. Essa atividade vale pontos, portanto, eu deixarei habilitada a opção pontos, porém não vale 100 pontos, apenas 10 pontos. Muito bem. Data de entrega até o fim da semana. E o tópico é a última atividade da introdução do conteúdo. Uma outra situação interessante é que é possível criar rúbricas para a correção do exercício. A rubrica nada mais é do que critérios que determinará para o meu aluno como ocorrerá a correção dessa atividade. Bom, essa é a primeira vez que eu faço uma atividade desse tipo, então eu vou criar uma rubrica do zero. Muito bem. Aqui nós temos a descrição, então, da avaliação em relação aos critérios de desempenho ou os descritores que eu devo incluir nessa rubrica. Muito bem. Aqui, então, nós temos os campos, onde nós acrescentaremos os critérios, e cada vez que nós tivermos um critério diferente, adicionaremos mais um campo. Vamos lá? O primeiro critério será coesão. Nós temos dentro daquela avaliação uma prova escrita também, que compreende uma redação. E a coesão é um critério muito importante. Posso descrever um pouquinho sobre o que eu espero da coesão, adicionar o valor para ela. Dentro da redação, ela vale 1 ponto. O título do nível, vou repetir o mesmo. E a descrição, as ideias devem ter a devida conexão. Bom, a redação será corrigida em 5 critérios diferentes. O segundo critério é a coerência. Então, a coerência também vale 1 pontinho. Pronto, aqui. É necessário que eu preencha aqui abaixo, porque um tópico pode ser subdividido em tópicos menores. Coerência. As ideias devem ser complementares. Muito bem. Mas são 5. Coesão, coerência, ortografia, mais 1 ponto. A ortografia compreende a acurácia da escrita. Gramática. A adequação das estruturas. E, finalmente, o último critério da redação, que é a criatividade.
O texto deve ser de autoria. Muito bem. A segunda seção da minha rubrica é a seção dos exercícios estruturados. E agora, o último tópico, o tópico exercícios estruturados. Estes valerão 5 pontos dentro da proposta. Compreende os exercícios de 1 a 5. Muito bem. Percebam que aqui ao lado nós temos um total de 10 pontos. Agora vamos clicar em salvar. Muito bem. Anexo à nossa proposta, nós temos aqui a rúbrica da proposta. Vamos clicar nela para ver o que acontece. Então, percebam que aqui nós temos todos os tópicos definidos para a correção. O que está sendo avaliado e quantos pontos estão sendo creditados para cada tópico. Muito bom. Podemos fechar então a nossa rúbrica. Essa rúbrica pode ser editada a qualquer momento e pode ser também reutilizada em outros momentos de avaliação. Vamos agora criar a atividade. Pronto, a atividade já foi criada. Uma vez realizada a tarefa pelos meus alunos, os alunos então migram de trabalhos atribuídos para trabalhos entregues. Muito bem, no momento todos eles constam com a sua tarefa pendente, mas vamos supor que algum deles já tenha entregue. Nesse momento, então, seria possível, como já vimos em um vídeo anterior, tecer os nossos comentários. E também agora nós temos na lateral a possibilidade de dar notas individuais segundo a correção. Então, este aluno, ele teve 1 de coesão, mais 1 de coerência, ele teve 1 de ortografia, a gramática também foi muito bem, teve 1, criatividade também 1, mas os exercícios estruturados ele errou 2. Muito bem. Notem que somente tem o azul para as notas máximas, né? Então aqui nós temos também o quanto ele tem de 1 a 5 de 5 pontos. Neste caso, ou ele tira 1 ou ele tira 0. Nós não poderemos acrescer aqui notas quebradas e automaticamente a nota total já é composta nesse espaço superior. O aluno já está pronto para receber a sua avaliação. Posso clicar em devolver, caso ele tenha feito. Mas, e o aluno? Como ele está enxergando tudo isso? Pela perspectiva do aluno, nós temos aqui uma atividade, e essa atividade é composta, então, de um áudio, de um arquivo e de uma proposta de correção. Então, o aluno já sabe, a partir do momento quando ele recebe essa atividade, como essa proposta será avaliada. Então, ele receberá um ponto pela coesão, um ponto pela coerência e com todos os descritivos que o professor colocou para que ele possa se guiar ao realizar a atividade. Isso traz para ele a clareza da proposta que foi colocada. Então, aqui no nosso texto diz o seguinte: clique no áudio para abri-lo e posteriormente escolha abrir uma nova janela. Qual a aplicação disso? Quando eu clico em um arquivo e posteriormente clico nesses 3 pontos, nós teremos a possibilidade de abrir uma nova janela, carregando para fora de nossa estrutura. Isso quer dizer que eu conseguirei, nesse momento, então, reproduzir um áudio, um vídeo ou ainda um texto, ao mesmo tempo que eu tenho acesso à estrutura da minha plataforma. Então, nesse momento, consigo abrir a minha avaliação escrita. Aqui está ela. E também consigo tocar o áudio
para que acompanhe o primeiro exercício, cuja proposta é justamente esta. Muito bem, o meu aluno poderá ouvir quantas vezes necessário e, ao final, clicar em fechar. Não há um nome para o aluno. Por que será? Porque automaticamente, quando eu acredito uma atividade por aluno, o aluno já tem o seu arquivo identificado com o seu nome, o que torna desnecessário repetir a ideia do nome dentro do texto. Ao final, o aluno deverá clicar no botão Entregar dentro de seu arquivo ou ainda, da parte de fora, no botão Entregar ou Devolver. Em outro momento, este botão havia recebido um outro texto, que era o botão Marcar como concluída. Veja que interessante. Nesse momento, o meu professor está com o meu arquivo aberto. Este arquivo é um arquivo compartilhado entre ele e mim. E nós podemos, dessa forma, fazer um construto em conjunto. Isto é, cada vez que eu faço as minhas respostas, eu lhe envio, e ele, cada vez que corrige, devolve as minhas considerações para que eu possa melhorar o meu texto ou ainda modificar algumas coisas. Mas, em relação a uma avaliação, isso é algo seguro? Sim. Como visto anteriormente, todos os arquivos de texto possuem um histórico de edição, e nesse histórico de edição é possível identificar todo o percurso sofrido por este arquivo. Nesse momento, este arquivo foi criado em 9 de julho, o aluno 10 é o aluno que recebeu essas informações. Não foi feita ainda nenhuma modificação. Mas se meu professor tivesse feito alguma modificação, ou eu mesmo, logo seria criada uma nova versão com as diferentes modificações. Por hoje é só, pessoal. Fique conosco para aprender um pouco mais sobre as ferramentas do Google for Education em nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau!